Agora. Foi. Pronto, eu acho que agora estou no YouTube. Estou no YouTube, né? Estão assistindo aí? Bora aí. Acho que no YouTube também. Já entrou aqui, acho que agora entrou. Deixa eu botar aqui. É porque antes eu só tinha o YouTube, né? Ah, agora a turma entrou. Gente, deixa eu pegar aqui um ângulo melhor. Peraí. Bora lá. Agora sim. Bora curte aí, chama a galera toda para poder participar aqui. Nem sei se no outro não tá. Bora aí. Bom, eu tenho alguns pontos que eu quero colocar para vocês aqui. Eu não tive nem tempo de anotar. Na verdade, eu nem achei caneta aqui para anotar. Mas é importante de alguns pontos que eu tenho escutado. Fala, pessoal. Um abraço aí. Sejam bem-vindos, pessoal daí do YouTube. Bora curtir para todo mundo começar a acompanhar, porque, graças a Deus, não estou mais censurado. Então, já dá para falar aqui o que tem que ser falado e esclarecer muita coisa, né? Bom, primeira pergunta, eu me perguntando aqui. Se eu assinei a CPI da Lava Toga? Com certeza. Eu assinei a CPI da Lava Toga, a CPI da Lava Toga, do Senado, encabeçado pelo o Espiridião Amin, que está com um número gigantesco já de assinaturas. Aí depois o Gustavo Gaia apresentou lá a CPMI, que é o Senado e o Congresso, e a Câmara dos Deputados. Isso eu estou só esperando chegar o link, porque eu não estou em Brasília, para eu poder assinar. É óbvio, né, gente? Óbvio. Bom, vamos falar sobre o tal acordão. Depois eu quero falar sobre 7 de setembro. Eu posso falar para vocês como eu fui recebido aqui em 7 de setembro, aqui no meu estado, que, na verdade, foi a primeira vez que eu participei, porque eu ia para os outros estados. Ah, mas você foi eleito pelo Espírito Santo, é porque tinha que comunicar pelo Brasil primeiro. Bom, tem muita coisa que chega, não chega como tem que chegar para vocês, tá? Eu vou tentar ver se eu coloco aqui os tópicos que eu baixei para não esquecer. O pessoal está me vendo aí, né? Bom, primeira coisa, eu queria só falar o pessoal do dia 7 de setembro aqui de Vitória. Eu falei, eu subi no trio, lá em Vila Velha, falei rápido. Tem gente que não tem mais isso, e essa pessoa tentou tirar de mim. Tentou, cancelou meu. Vocês sabem disso, né? Cancelou minha identidade, CPF, meu cartão, não tinha dinheiro para nada.
Agora, quem está sem cartão é o Xandão. Então, gente, vamos falar cartão, Xandão, acordão? Bom, sobre o acordão, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Vocês acham que depois de 2 anos e meio, tomando porrada, tendo casa invadida, divórcio e a caralhada de coisas, no final, quando eu consigo fazer com que um órgão internacional reconheça oficialmente os crimes do ministro e vejo o presidente do Congresso entrando na lista, eu ia fazer acordão por quê se eu estava na vantagem? Que acordão é esse? Então não tem porra não de acordão. Nada de acordão. Aí, peraí que eu ainda não dominei por inteiro, porque eu queria colocar aqui uma foto. Desculpa, gente, porque é o da saúde. Tem uma foto e vocês podem procurar, eu vou pedir para a minha equipe, pessoal da comunicação, missão aí para vocês. Pegue as fotos que foram tiradas pelos outros fotógrafos lá no plenário e pega também um vídeo que deve ter gravado a TV Senado. Vocês não lembram, numa segunda-feira, desculpa, numa terça-feira, eu cheguei na mesa do próprio Davi e joguei lá os miojos ao Ricardo. Fala, meu primo, seja bem-vindo. E joguei lá na mesa falando assim, é isso que eu estou comendo. E ainda impedido de vir para o Estado. E o capixaba falou, pô, mas Duval sumiu, não vem para cá. Eu estava inacreditavelmente com uma determinação que não existe lei, não podia vir para o Estado por causa da tornozeleira. Bom, aí vocês vão perguntar, teve acordão? Gente, assim, contra fatos, não há argumentos. Dá uma levantada nas redes da TV Senado, que vocês vão ver eu subindo, indo até a mesa da presidência, eu abri minha bolsa, joguei na mesa miojo e falei, é isso que eu estou comendo e não estou podendo ver minha mãe. E disse que se até sexta-feira não tirasse a tornozeleira, acho que vocês não sabiam disso, eu disse para o presidente do Congresso que se não tirasse a minha tornozeleira até aquela sexta-feira, eu estava numa terça, eu iria cortar a tornozeleira dentro do plenário e queria ver quem ia ter culhão para ir lá dentro me prender. Eu queria ver um poder invadindo o Congresso, o plenário do Senado, que eu ia morar lá dentro, lógico, para me prender. E disse, até sexta-feira eu vou cortar a tornozeleira. E isso foi uma movimentação dos bastidores, um monte de barata toda, ninguém sabia o que fazer, tal. Se isso acontecer, quais são as consequências? Nunca houve no Brasil, nunca houve isso. Mas eu falei, eu não estou sendo nem condenado, nem julgado, nem fui denunciado por um furto de um clipe do meu gabinete. Não tem denúncia nenhuma. E eu de tornozeleira. E eu falei, não é possível que aqui vocês vão achar que isso é natural. E aí falei, se até sexta-feira não tirar todas essas cautelares, estarei cortando a tornozeleira aqui dentro do plenário, na frente de todos os senadores. E aí eu quero ver se o STF não. Se o Alexandre, o que ele ia fazer comigo? Ia mandar a PF lá, porque ele não tem culhão, é medroso, covarde.
Então, lá eu não ia mandar. Eu queria ver qual seria a reação dos senadores. Então, quando eu botei falei, ó é isso, deu prazo, até sexta-feira. Aí, Davi Alcolumbre, quando foi questionado pelo Eduardo Girão, senador Eduardo Girão, e outros senadores, naquele dia, porque viram que eu disse que eu ia cortar a tornozeleira até sexta, e joguei os miojos em cima da mesa. Isso está notório, todo mundo pode entrar e ver. Não estou inventando história, não. Isso aconteceu, não é que vai acontecer. Isso aconteceu. E disse, até sexta-feira, se não derrubar os cautelares e tirar a tornozeleira, vai dar merda. Então, a esquerda, sabe, esse nojo de esquerda, que eu só fui ter nojo depois de entender que eu nunca fui político, depois de ter um governo de esquerda, que aí eu fui entender que não vale merda nenhuma, de fato. Claro, não podemos botar todo mundo no mesmo saco, lógico, né? Temos que ser justos. Mas aí, a esquerda trabalhando para que eu fosse denunciado no Conselho de Ética para que o senador Alexandre Vieira me denunciasse pelo tal vazamento do documento da ABIN, para que eu perdesse meu mandato, fosse pronto, caía igual o Daniel Silveira. Só que fica aqui meus agradecimentos ao Espiridião Amin. Espiridião Amin, então, eu tenho esse vídeo, eu vou tentar, por isso que eu abaixei esse programa aqui, para tentar, igual o Gaia faz, a galera que comanda bem, enquanto eu falo, eu botar aqui os vídeos, fotos, tudo para vocês estarem vendo. Então, o Espiridião Amin foi na tribuna do plenário e disse para todo mundo, olha, eu presidi a comissão de inteligência e aquele relatório da ABIN não estava sob sigilo. Toma, Xandão. Porque esse era o seu maior argumento para me colocar nos inquéritos. E Espiridião Amin deixou claro para todo mundo, não há vazamento de informações sigilosas, porque quem mudou o documento que até então era sigiloso foi o G. Dias, que tirou o nome dele do documento. Quando ele tirou o nome dele do documento, ele violou o documento e o documento deixou de ser sigiloso. E por isso que eu tornei público o G. Dias lá dentro. E aí que o Brasil foi entender o que o Marcos Duval estava falando. Que até então era só os bolsonaristas, eram os da direita, os extremistas, era só culpa da gente. E aí o jogo começou a virar. Bom, aí o presidente do meu partido, tem aqui o vídeo, depois eu vou pedir para a minha equipe botar nas redes para vocês assistirem. É o que está presidindo a CPMI do INSS. Quero até agradecer a ele. Aí ele como presidente do meu partido, Podemos, ele fez uma solicitação para cair as liminares e conseguiu 51 assinaturas. Senadores pedindo em minha defesa. Que acordão é esse que eu faria tendo 51 senadores na minha defesa, o presidente do meu partido em minha defesa, Espiridião Amin, presidente da inteligência na época, em minha defesa, e 51 senadores em minha defesa. Eu ia fazer acordão o quê, gente? Para de cair nessa narrativa desses esquerdistas, galera. Pessoal da direita, porra, nós estamos muito mais evoluídos do que eles. Não vamos ficar caindo nessas pegadinhas. Então, não teve acordão, droga nenhuma. Não tem suplente que vai entrar. Não fui afastado, não fui
sei lá, o Conselho de Ética me afastou. Não, o Espírito de Homem desmentiu. Falou, não tem nada, Duval não cometeu nada, não vazou nada. Alexandre ficou sem argumento. A esquerda falou, agora fodeu, porque era esse o motivo que nós íamos botar Duval no Conselho de Ética. E aí, né, verdade veio à tona. Os esquerdistas que estão aqui comentando, engraçado que aparece mais esquerdistas no YouTube. Esquerdistas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí tem um aqui que me colocou aqui, ó, SWAT dos Trapalhões. Meu irmão, a imprensa em peso, inclusive a UOL, foi aos Estados Unidos para saber se era verdade, se eu trabalhava com a SWAT ou não. Vocês acham que se eu não trabalhasse com a SWAT no passado, antes de ser senador, não seria um escândalo no Brasil? Como tinha ministro que era escolhido pelo atual presidente lixo e tinha falsificado aí o currículo, botando que tinha feito faculdade, doutorado, pós-doutorado, e era tudo mentira, foi um escândalo. Vocês acham que a imprensa não ia ter esse gostinho de querer me fuder? Porque eu não posso nem respirar, porque a imprensa, né, essa imprensa marrom vem atrás inventando cada coisa que você fala, caraca, os caras são criativos. Então, para com esse negocinho de, SWAT, não sei o quê, não era da SWAT. Entre em contato com a SWAT de Dallas, com a SWAT do Texas, entre em contato com os caras lá e foda-se vocês. Vocês já sabem que isso é verdade. Ficar discutindo mais isso aqui. Tá? Inclusive, a UOL teve que publicar uma fala do comandante da SWAT dizendo, depois eu vou ler, depois eu posto. Então, esquerdistas, deixa eu falar uma coisa. Vocês que são os haters, pode meter o pau em mim. Aí eu falo para o pessoal da direita. Direita, não acredita em narrativa de esquerdista. Primeiro, eles já perderam dinheiro da USAID. Trump cortou verba deles. Então, vocês já se fuderam porque vocês não têm verba para poder ficar pagando a imprensa para continuar com aquelas narrativas escrotas e mentirosas. Aí o Mark Zuckerberg, que era da extrema esquerda, tinha um poder do YouTube, ou do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, pulou para a direita. Vocês não fazem ideia qual é o motivo, mas ele pulou para a direita, mas vocês vão fazer ideia do motivo. Porque já começou o motivo a aparecer. Que eu já dizia para vocês, referente às eleições de 2022. Dá uma ligada para lá e vê se eu dá bola para eles ou não. Bom, apesar que vão achar que eu comprei isso, foda-se. Então, Mark Zuckerberg, que confessou durante uma sabatina lá no Capitólio, porque nós montamos um grupo com o Marco Rubio, a equipe dele. Eu provo para vocês em vários documentos desse grupo que foi criado. Ele confessou que teve que obedecer ordens de manipular os algoritmos para o dia 8, para os patriotas irem para lá dia 8, e para as eleições de 2022. Então, não tem só o Tacla Ferro que está mostrando, porque eu dizia isso em 2023, e o pessoal falando que Duval está ficando doido. Então, já está aparecendo, quem duvidou, tomou. Bom, então, essa questão de cordão cacete, de acordão. Vamos fazer cordão. Me divorciei, minha mãe com câncer, uma cara de que eu passei censurado várias vezes e tal. Aí, quando eu mostro e o Brasil vê a verdade, eu vou fazer acordão. Aí eu fui tratar da minha saúde. Aí, porque eu estava tendo muita falta de ar, e aí
O resumo do laudo médico foi o seguinte. Vou tentar ver se eu acho aqui para ler para vocês. Bom, é uma coisa preocupante. Então, o pedido que eu fiz de afastamento não é eterno e não é para entrar suplente nenhum, lógico, óbvio. Espera aí que eu ia abrir um monte de página aqui. Peraí. Senhora. Aqui. Bom. Então não tem essa de, fez um acordão ou tal. O acordão, se eu tivesse que fazer acordão, que o ministro tinha falado e chegou até a mim, através desse governo podre, que se eu, isso em 2024, que se eu me afastasse 6 meses, ele iria aliviar para mim. E quem veio trazer essa informação, eu falei assim, meu irmão, dá meia volta, vou ver, e vai até esse, cada um já sabe, e vai dizer para ele que ele não está falando com o moleque, não. E se você está acordão, o cara cometendo uma série de crimes contra a Constituição, contra a nossa democracia, aí eu vou sair, não, é porque eu, sem cometer crime nenhum, vou fazer acordão. Gente, vocês têm que me conhecer mais, tá? Bom, quando eu pedi esse afastamento, foi depois de ter já finalizado e entregue 13 mil páginas de documentos. E quando foi feita a lista de quem entra na Lei Magnitsky, quem é perder o passaporte, cheguei para a equipe, que foi montada de investigação com o Rubio, e disse, olha, eu vou pedir uma licença, porque eu preciso tratar da minha saúde, a minha mãe está com câncer, meu pai com problema também de saúde, e minha filha, eu estou sem ver há meses, porque o ministro me proibiu de vir aqui para o meu estado. Vocês acreditam nisso? Proibiu de eu estar aqui com a minha família, proibiu de eu estar aqui com quem me elegeu. É bizarro. Bom, resumindo, fiz os exames, tem outros para fazer. E aí, esquerdistas, vocês vão comemorar à toa. Nos exames iniciais foi identificado um nódulo sólido no lobo inferior do pulmão esquerdo, medindo 1,2 centímetros. Provavelmente pode se tornar um câncer, mas precisa de acompanhamento, porque o nódulo pode crescer ou mudar com o tempo. Por isso, nós, médicos, recomendamos controle diário evolutivo, ou seja, repetir os exames em tempos, e determinamos agora por semana. Então, vou ter que repetir. O que eu não preciso mais me preocupar, não há sinais de líquido, derrame pleural ou alteração graves no coração e vasos. Toma, esquerdista, meu coração tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba, nada, nenhuma gordurinha, tudo tranquilo, 54 anos, intacto. Bom, eles acreditam que esse nódulo, que pode se tornar um câncer, porque eu nunca fumei, pode ser oriundo de pólvora,
porque minha carreira em 30 anos foi em cima de lidando com armas. Então, pode ter sido na época que não tinha exaustores e tal, então stand fechado, a gente tirava muita pólvora e tal, então foram anos assim. Então, eles acham que é isso, porque eu nunca fumei, tudo mais. Bom, outra pauta. Durante a 7 de setembro, eu subi, antes de iniciar a caminhada aqui lá em Vila Velha para Vitória, na Terceira Ponte, aí aqui fica para os capixabas. Foi bom pra caramba sentir vocês. Sentir o abraço de vocês. Sentir assim, cara, só quem tem uma tornozeleira eletrônica, que nunca cometeu um crime e que tem suas imunidades e a Constituição sendo assim, né? Enfim, porque até que se eu tivesse cometido um crime, até você fica naquela tipo, pô, tô pagando porque eu fiz besteira. Mas quando a gente não comete, por isso que o Bolsonaro está nessa situação. Mas, Bolsonaro, vou te dar depois um bizu, hein? Porque toda vez que eu botava na tomada para carregar, eu tinha que ficar 1h30 parado com a porra na tomada carregando. Aí eu falei, sabe o quê? Tá jogando a energia para mim. E Brasília é 220, aqui é 120, Brasília é 220. E eu falei, bora jogar esse daqui, porque essa tornozeleira aqui, farei de um limão uma limonada. O mundo começou a ver a gravidade de um senador sem nenhuma denúncia, com uma tornozeleira eletrônica, uma prisão. E aí os senadores começaram a fazer abaixo-assinado, 51 senadores. Agradeço a todos, principalmente o líder do meu partido. E aí esse movimento se reverteu. Então, enquanto o Carrasco achou que eu ia ser abandonado pelos colegas, eu fui abraçado pelos colegas. A diferença, quem tem coragem de botar a cara e dizer, isso passou dos limites. Ministro, eu imagino você, com visto cancelado, toda a família, me vendo na Disney com a minha filha. Você acha que pirou. Como é que pode o senador que está me infernizando, fazendo denúncias que eu preciso dizer que é mentira, eu sem visto, até então nem tinha entrado na lei Magnífica. Você entrou depois que você cancelou meu cartão. Aí você entrou, porque eu fui para a equipe do Marco Rubio e mostrei a sua liminar. Eu estava lá nos Estados Unidos. Então eu fico imaginando na sua cabeça, assim, cara, que ódio desse senador capixaba, hein? Eu perdendo visto ele lá na Disney. Aí você assustou. Tinha que fazer alguma coisa, mas cada surto seu, você foi só se complicando, está na lei magnífica e cada vez vai só aumentando. Sexta-feira, vamos ver a decisão do Bolsonaro, do nosso 01. Vai ter prisão? Se tiver, vocês não imaginam o que vai acontecer nesse país. Bolsonaro, deixa eu falar uma coisa aqui antes que eu esqueça, 01. Primeiro, já repito aqui, é o meu presidente e será em 2026. Anotem! Ah, mas como é que pode? Porque ele está inelegível. Gente, calma. Step by step. Cada momento tem um momento de se dizer. Ele será elegível e vai ser o nosso presidente.
Lula, toma, não toma, porque você acabou. Lula, você é um cara escroto. Mas não é como presidente, não, é como pessoa. Você é um lixo. Um lixo. Lixo, lixo, lixo. E graças a Deus, que quando eu sabia que você estaria em tal evento, porque eu, como senador, também tem que estar em alguns, eu cancelava, porque eu não queria nem sentir, nem respirar o ar que você respira. Você é um cara intragável. Se eu começar a desabafar aqui, esquerdistas, mete o pau aí, começa a meter o pau em mim, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vai, defende Lula. Defende Lula, porque a história vai mostrar a merda que vocês fizeram. Eu quero ver se tem alguém que defende Hitler. É o que vocês estão fazendo, defendendo o ministro e defendendo o Lula. Hoje, eu quero ver a história, o tempo passar, se vocês vão ter culhão de dizer que defendem. Depois que muita coisa vier à tona. Tem muita coisa para vir à tona. Calma, tem muita coisa. 01, capitão, força, porque você vai ser o nosso presidente de 2026. Quem me disse isso foi o próprio Marco Rubio. E agora eu preciso esclarecer uma coisa que está ficando arranhado aí pelo Brasil todo. Porque se não fosse Eduardo estar fazendo o que está fazendo, e não sei o quê, não teria essa taxação. Gente, espera um pouquinho, para. Brasil, para. Resgatem vídeos meus lá atrás, eu dizendo que se o Trump fosse eleito, que ele seria eleito, quase não foi por causa do tiro, mas antes daquele tiro, eu fiz um vídeo dizendo que o Marco Rubio já tinha dito que Trump sendo eleito, eles iam encerrar todos os investimentos no Brasil, iria, inclusive, por conta do Elon Musk, de ser incluído no inquérito bizarro. O Elon Musk hoje, para vocês que estão não acompanhando, ele é o consultor dos maiores bilionários do planeta. Perguntam para ele, invisto nisso, invisto naquilo outro, porque o Elon Musk, ele é considerado o homem que está mudando esse século. Por que será que Mark Zuckerberg, com muito mais tempo de experiência em redes sociais, pulou para o grupo do Trump? Que está Trump, Marco Rubio, o Elon Musk. Por que será? Ninguém se questiona, não? Por quê? Por quê? Ninguém se questiona por quê? A esquerda, vocês perderam as manipulações dos algoritmos. Vocês só vão ter menos visualizações. Você acha que por que o vídeo do Nicolas explodiu em 300 milhões de visualizações, mais do que brasileiro? Por que será? Ninguém pergunta, ninguém se questiona isso, não, gente. E eu dizia para vocês, o Trump vai fazer o Brasil entrar em crise. Aí eu pedi, Rubio, tem como dar uma aliviada? E ele falou, não tem jeito. Porque esse governo que está lá, além de ser um governo corrupto, ligado a facções criminosas, vem coisas aí, nós seremos obrigados a fazer por conta das violações de direitos humanos, violações na área jurídica, judicial. Então, eles iam fazer. E já tinham me dito que iam fazer. Então, tira das costas do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, vocês estão batendo em Eduardo. Eu sei que os empresários estão sofrendo, achando que é culpa do Eduardo Bolsonaro por ter feito, por estar trabalhando lá em defesa dos perseguidos políticos, dos que são censurados,
que foi o Eduardo que gerou, então, esse aumento de impostos dos produtos brasileiros. Não, gente, eu já dizia isso lá em 2024, que isso ia acontecer. Eduardo, segue aí na tua missão em defesa dos perseguidos políticos. Essa missão de fazer a listinha mesmo de quem vai entrar na Lei Magnitsky. Eduardo não tem culpa nenhuma, Brasil. Deixa eu falar. Eu falei várias vezes e as coisas estão se tornando verdade, vocês estão vendo. Então, acreditem, parem de duvidar. Esquerdista, dane-se vocês, eu não estou falando para vocês mais, não. Pode chorar, o choro é livre, choro é livre. O Eduardo Bolsonaro não é, e nem Bolsonaro, não é responsável por ter feito o Trump aumentar os impostos dos produtos brasileiros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles já me diziam isso lá atrás, eu fiz vídeo falando disso. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo como excelente embaixador de nós, do Brasil, perseguido político, é tornando para o mundo, abrindo as portas e as cortinas, mostrando, olha o que está acontecendo no Brasil. Então, é inerente. Essa taxação já ia acontecer, eu falei isso com vocês. Então, tira. Eu sei que tem muito empresário pé da vida, eu fui empresário, já fali também. Por isso que eu fui para a área de operações especiais, trabalhar com polícia. Gente, Eduardo Bolsonaro não tem responsabilidade e culpa nenhuma dessa supertaxação. Parem com isso. Parem vocês de cair nas narrativas mentirosas da esquerda, fazendo com que a direita fique brigando com a direita. Porra, em operações especiais, eu já disse isso para vocês. Em operações especiais, o básico é, para salvar um país, nós, aqui no Brasil chamamos caveiras, né? Mas em operações especiais, os Navy SEALs falavam muito isso. Nós precisamos cuidar um do outro, para estarmos fortalecidos e aí sim ter condições de ajudar um país. Então, conservadores, patriotas, pessoal de direita, a qual eu faço parte, todos, eu sou conservador, sou patriota e sou de direita. Sou contra aborto, sou contra droga, sou contra tudo que a esquerda faz. Sou totalmente contra. A esquerda só faz merda. É roubo, é sempre denúncia de corrupção, violação dos direitos humanos, o presidente falando uma coisa, fala sendo preconceituoso. Cadê o ministro dos direitos humanos que estava lá mexendo com as funcionárias dele? E ele que se... Né? O pessoal esqueceu dele, daquele que era o suposto cara inteligentíssimo, ministro dos direitos humanos. Cadê? Cadê o ministro dos direitos humanos do governo Lula? Cadê? Quem que é? Eu não sei mais, porque o outro pediu arrego e saiu, depois que foi denunciado. Bando de hipócritas. Galera da direita, se a gente não se juntar e parar de cair em narrativa de esquerdista, nós não vamos conseguir cumprir a missão na totalidade, porque nós já estamos cumprindo. Mesmo com esses esquerdistas jogando veneno e botando um contra o outro, nós já estamos vencendo. Eu disse, vocês diziam para mim, eu escutava isso nas ruas, nunca vai acontecer nada com o ministro, porque eu não sei o quê. Não sei por quê? É uma invasão ao Estado democrático de direito. Tem um repórter que veio me questionar isso, uma ignorância gigante. Chega da agonia, gente. Desculpa, mas chega da agonia de tanta ignorância. Então, gente, para a gente poder continuar ajudando o Brasil a sair da onde está, nós temos que estar junto. Eu não preciso amar
um outro de direita. Basta ele seguir a missão que está seguindo, o que o outro está seguindo, o que o outro está seguindo, cada um na sua frente. Para de vaidades, para de brigar. E tirem da cabeça, empresários, vocês que mantêm o Brasil. Eu já fui empresário, eu sei que é foda, imposto pra caramba. Mas isso já está programado para poder cair esse governo. Que a única forma de você enfraquecer um governo é ir exatamente na questão econômica. Então, Rubio já me dizia que isso ia acontecer se Trump fosse eleito. E ele foi eleito, não fez só com o Brasil, saiu fazendo com todo mundo. E a briga do Eduardo Bolsonaro é para mostrar para o mundo as violações de direitos humanos. Não é porque ele está lá, vamos aumentar impostos, ou o Trump, aumenta os impostos dos brasileiros lá, porque a gente tem que ferrar com eles. Não tem nada disso, gente. Tira isso. Vocês estão sendo contaminados com a esquerda, pô. Caraca, a esquerda já perdeu recurso, perdeu o Mark Zuckerberg. E ainda assim tem gente que acreditando nessas mentiradas da esquerda. Gente, se algum esquerdista, ou se você não sabe se é, falou uma coisa, você fala, pô, peraí, tá estranho. É o básico, gente. Vai na rede social dele. Você vai ver que a primeira coisa tá lá, Lula não sei o quê, não sei o que lá mais, Bolsonaro preso, Xandão, nosso herói. Porra! Aí você sai acreditando nisso, gente. Eduardo, segue na tua missão, porque eu sei que é difícil pra cacete. Eu morei aí muitos anos e não morei na condição que você está. Mas tá longe do Brasil, da comida do Brasil, do brasileiro, da história, da rua que você nasceu, dos amigos que eram seus fãs. Isso tem um peso. A mulher, então, ela entra em depressão, porque ela está sendo penalizada sem estar nessa batalha. O marido foi e ela teve que ir. Então, gente, para de atacar o Eduardo Bolsonaro. Ele não tem culpa nenhuma desse aumento dos impostos no Brasil. Isso já estava programado. Gente, equipe, vou pedir para o pessoal da minha equipe, resgata esse vídeo e coloca para todo mundo ver a data, dia e hora que eu falei que o Brasil ia passar por recessão 2025, 2026, e a gente só ia estar livre e passando para um país de primeiro mundo em 2027 com Bolsonaro presidente. Ah, mas ele está inelegível. Espera, gente. Poxa. Confia no que eu estou dizendo. Espera. Será ele o presidente? Eu não estou profetizando, não. Estou dando certeza. Pô. Bom, voltando no dia 7. Eu curti demais, assim, andar na rua, sentir o capixaba, pessoas que me elegeram e tal, e a gente, assim, pessoas que também não me elegeram, mas agradecendo, abraçando e tal. Mas aí, no final, eu fui descendo, subindo e descendo a ponte. Começou um sol muito quente. Claro que eu tava igual um pinto no lixo mesmo. Feliz pra cacete. Vocês podem ver na foto, feliz pra cacete. Eu beijava todo mundo. Aí todo mundo esperou que lá na Praça do Papa eu ia subir no trio para falar com todo mundo. Eu queria isso. Mas aí tem um idiota da direita, eu não vou dizer o nome, lógico, que estava nesse trio. Aí me pediram, não sobe, porque esse idiota só fica falando mal de você. É de direita, hein? Canibalismo. Deixa chegar o nosso trio e aí você fala com todo mundo. Nisso, toco o meu telefone e eu tenho aqui você já deve saber, um anel que acompanha oxigenação no sangue, pressão. Pô, agora deu uma engordadinha, o troço agarrou. Mas monitora, cadê? Aqui. Mas monitora meu batimento cardíaco, oxigenação no sangue, e caiu bruscamente por conta do problema do meu pulmão.
Então, o médico entrou em contato e falou, pô, Duval, me ajuda a te ajudar. Você está com um problema no pulmão e subindo e descendo essa ponte, nessa correria toda e tal. Aí ele falou, você tem que ir agora descansar, porque esse nódulo nós estamos estudando, talvez temos que fazer uma biópsia, então não se expõe, não se prejudique. Aí eu falei, pô, mas eu só, daqui a pouco, daqui a 10 minutos vai chegar o trio, que eu quero subir. Ó, não sei se, que aqui, ó, marca tudo, tá vendo? Não sei se vocês já viram. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui? Peraí. Deixa eu tentar aqui primeiro para esse pessoal aqui. Tá vendo a parte dentro dos equipamentos? Então, ele mede a oxigenação que eu tenho no sangue, se está bom, se está baixo, está alto e tal, e vai me alertando e alertando o médico. Então, quando eu estava descendo a ponte e cumprimentando os caminhoneiros e tal, o cara estava vibrando demais, estava bom pra caraca. Estava doido para subir no trio e falar mais ainda e tal. Aí começou a apitar o equipamento, falando que estava faltando oxigenação no meu sangue. Aí eu tive que ir embora. Aí o trio elétrico que eu ia subir, não tinha chegado ainda, e o que estava lá tinha um canibalista. Por isso que eu falo que é burrice. É burrice. Aí eu pedi para minha equipe, ó, falo, se vocês puderem, avisa o pessoal daí, que eu queria muito agora, no final, na Praça do Papa, porque eu vim lá no posto Mob Dig, em Vila Velha, mas fui caminhando, não fiquei em tria elétrica, não, porque eu gosto de estar na rua, ali, com o povo. Eu sou povo. Não tem que estar em tria elétrica lá em cima, não, nada. Eu gosto de estar na rua, lá embaixo, abraçando todo mundo. As senhoras me abraçando. Vocês são uma simpatia, eu adoro vocês, amo vocês. Então, e todo mundo dizia, cara, tudo que você estava dizendo está acontecendo, ninguém acreditava em você, tal. E eu queria, no final, falar essas questões que eu estou dizendo agora. Mas aí, por problema de saúde, que eu pedi licença, não pedi afastamento, não deixei de ser senador. Continuo senador, não tem suplente assumindo, não tem sinal de ficar não sei quantos meses fora, não tem nada disso, gente. Nada disso. Semana que vem estarei em Brasília, vou lá porque tem missão ainda para cumprir. Tem um projeto aqui do estado que eu vou estar rodando no município todo, quero ver todos capixabas. Saudade do caramba, porque eu fui proibido de vir para cá. Mas aí eu tenho que, né, porque não adianta. É igual aquele conceito do voo, né? Da máscara. Primeiro você bota a máscara em você para depois ajudar o outro. Né? Então, eu fico agoniado, porque eu quero ajudar logo, tem muita coisa para fazer, mas temos que seguir aí, porque eu não quero que isso vire um câncer. Ainda é 1,2 centímetro. Então, quando chegar, quem é médico que está escutando, pode confirmar, porque se chegar a 2 centímetros, aí já é grave, e aí já começa um tratamento de químio, papapá. Então, eu tenho que rezar para que, eu peço que todo mundo ore por mim, para que isso não evolui. Fique aí nesse tamanho que está, por algum fato do passado, não de agora. Só que agora, com 54 anos, eu não tenho mais 30, não tenho mais 20. Então, você precisa mais, né? E aí isso demanda mais do pulmão, e meu pulmão tem esse troço lá. Aí eu pensei que era um troço merdinha, mas o médico falou que isso atrapalha. Então, e na hora que eu estava descendo, eu estava caminhando para o trio.
Encontrei o Bocão do Tropa de Elite, que a gente fez junto o filme. Eu não apareci, mas eu coordenei. Ele foi ator e eu não. Claro que não tem nada a ver com ser ator. Mas eu fui encontrando uma galera que, putz, grilo, para mim ali eu queria eternizar ali, eu queria ficar ali parado até o último ir embora. Mas aí apitou esse troço, eu tive que ir embora. Então o pessoal ficou chateado. Pô, nós achamos, durante a caminhada, o Marco estava lá rápido e tal, não sei o quê. E a gente achando que ele ia falar lá no trio, na Praça do Papa, e cadê Duval? Duval sumiu. Mas eu pedi para o pessoal da equipe, gente, avisa que eu tive que ir. Médico que está me acompanhando falou, vá descansar agora. Eu vi numa live você está com o rosto vermelho. Isso está faltando oxigenação. E tocou aqui, baixa oxigenação no sangue. E eu fui vendo no meu aplicativo, estava lá realmente baixo oxigenação no sangue. Normalmente é 98, 99. 98 é o bom. Estava 79, alguma coisa assim. Então, não tinha jeito. Eu tinha que ir para casa, tomar banho, tomar um remédio relaxante e descansar. Aí, você imagina a minha agonia. Eu falei, puta merda, na hora da cereja do bolo, não pude estar presente. Então, peço desculpa para todos vocês que estavam no 7 de setembro, descendo a ponte, que tiveram comigo, que a gente falou, brincou, eu falei besteira, xinguei, falei um monte de coisa e tal. Virei menino. E eu tinha falado que eu ia falar no trio lá na Praça do Papa, e eu não pude. Porque quando eu cheguei tinha um canibalista que detona todo mundo que é de direita, e ele se diz de direita, detonando todo mundo de direita, não é só o Duval, não, é outro também. Aí falaram, então espera, Duval, vi os outros, que aí você já entra em um e fala com a galera toda que está aqui te esperando. Aí, nesse meio tempo, não tinha como esperar, tive que ir embora. Putz, vocês imaginam como eu fiquei puto da vida. Mas não vai faltar mais oportunidade, porque eu estou aqui, eu quero estar aqui, tirei a licença para resolver essa questão, e também está rodando os municípios. Galera, dos 78 municípios do estado, vou em cada um. E a quantidade de projetos meus que foram aprovados no Senado foi assustador nos últimos meses. E eu não tinha motivo, e não tenho motivo nenhum de fazer cordão. Cordão, cacete, cordão. Isso eu vou afrouxar, vou recuar, fazer cordão. Então, morreu o som de acordão. É narrativa da esquerda. É a narrativa da esquerda, tá? Então, ouviu o cordão? Caga. E se ouviu que alguém da direita está falando isso, fala, porra, velho, você acreditar em narrativa de esquerdista é foda, hein? Aí é foda. Bom, estou falando como se estivesse falando com os amigos. Vocês são meus amigos mesmo. Então, tem uns repórteres que devem falar assim, o senador estava não sei o quê, usando palavras, não sei o que lá mais e tal. Então, quer provar se eu fiz acordão ou não? Veja os miojos que eu joguei em cima da mesa e veja o que aconteceu na discussão minha com o presidente do Congresso. Porque apareceu ele revoltado e eu discutindo com ele. Cordão nenhuma. O nome entrou na lista. Quem tem medo. Bom, gente, então vou pedir para a equipe depois montar tudo aí de foto, vídeo, jogando miojo, o que eu estava comendo, a de minha discussão ali com todo mundo, senadores em defesa e tal, 51 assinaturas em minha defesa. É muita coisa. Eu quero pegar esses 51 nomes e falar um por um aqui, agradecer pela coragem e o restante pela covardia.
de compactuar com o Carrasco. Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui alguma opinião, alguma pergunta e tal. Ah, será que é amigo meu da equipe do Marco Rubio, do Rubio? Ah, pô, eu vou ainda, quando eu aprender a mexer nesse programa, por isso que eu baixei ele aqui e vou aprender. Aí eu vou conseguir mostrar, igual eu fico morrendo de inveja. O Gustavo Gaia, me ensina depois como é que você faz isso, bicho, porque eu morro de inveja quando você fala e vai mostrando as coisas ao mesmo tempo. Porra, eu morro de inveja. Então eu fico doido para mostrar os documentos para vocês e não consigo. Mas eu já mostrei várias vezes, tem vídeos antigos, né? Mas é isso. Alguém aqui tem coragem de dizer que tudo que eu dizia antes foi mentira? Ou que não aconteceu? Ou que não está acontecendo? Porque tem muita coisa por vir ainda. Vocês esqueceram que o Elon Musk está quietinho. Vocês esqueceram que ele foi inserido no inquérito, que ele teve que pagar 18 milhões, teve uma outra empresa bloqueada. Vocês não entenderam por que ele está em silêncio. Calma, que tem muita coisa boa para vir. Esquerda, prepara o vaso sanitário, vai, faz um estoque de papel higiênico, vocês vão ficar encagaçados mesmo. Desculpa a expressão aí, tá, gente? Então, alguém tem dúvida de tudo que eu dizia? Alguma coisa não aconteceu? Ou era tudo mentira do que eu dizia? Hein? Bora? Alguém aqui consegue provar o que eu dizia era mentira? Então, gente, forças especiais. Primeiro precisamos estar nos ajudando para poder ter condições de ajudar o país. E isso são os caras que estão na linha de frente de guerras, de perder vida no estalar de dedos. Um precisa cuidar do outro. Isso a minha equipe sabe fazer. Ah, mas são todos assessores, comissionados, funcionários públicos, não querem nada com nada. Estava em pleno domingo, num sol de rachar, todo mundo trabalhando. Durante 2 anos e meio, eu nesse enfrentamento, investigando, junto com a equipe lá do Marco Rubio, a equipe aqui trabalhando pra caramba, para não deixar o Espírito Santo, e ainda fomos escolhidos o melhor senador do ano. Segura essa, esquerda. Segura essa pica. Então, assim, não vem com esse papinho de acordão que... E eu preciso que vocês, esquerdistas, por favor, ataque mais, fale mais merda, porque aí isso para mim é um termômetro se a gente está indo para o caminho certo ou não, sacou? Então vocês acham que vocês estão aí, pô, vamos fazer isso, vamos botar os robôs para poder fazer a mesma coisa, porque eu tenho também um programa de inteligência que sabe os grupos da esquerda que está saindo, as conversas, as hashtags, ó, vai ser essa hashtag, nós vamos agora espalhar. Mas antes vocês tinham Mark Zuckerberg. Hoje vocês não têm mais. Mas eu sei cada grupinho de esquerda, principalmente do meu estado, que faz esse movimentozinho. E tudo está sendo documentado. Eu não sou menino. Tudo sendo documentado. Quando esse merda desse governo cair, aí o chicote vai mudar de lado. Mas a gente não faz vingança, não, tá? Ah, por que as coisas não estão acontecendo rápido? Tinha que acontecer muito rápido, tá todo mundo, não sei o quê, senador. Gente, porque nós respeitamos a Constituição, o devido processo legal, a democracia.
Então, nós não podemos ser igual os outros que estão cagando para a Constituição, a democracia, devido processo legal, inventando penalidade que não tem em Constituição. E a Constituição fala, se não há lei, não há crime. Vocês acham que Bolsonaro vai ser inelegível até lá porque ele conversou com embaixadores, gente? Tá na Constituição isso, está no Código Penal, está em alguma coisa? Juristas, porra, juristas! Sai fazendo live para poder explicar isso. Que brasileiro não tem como também saber de tudo. Empresários, Eduardo Bolsonaro não tem nada a ver com o aumento desses impostos. Isso já estava programado na campanha do Trump. A missão que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá é mostrando os perseguidos políticos, censura, as violações de direitos humanos. Ele não está lá incentivando a aumentar impostos para prejudicar os empresários. Porra, gente! Caindo em narrativa de esquerda, pobre. Bora acordar, Brasil! Principalmente nós da direita. Ah, segura, hein? Segura essa notícia. O sistema que quis me destruir de qualquer jeito não conseguiu. Não conseguiu. Eu posso ir e vir aos Estados Unidos e quem era o supra-sumo do supra-sumo não pode mais. Eu tenho cartão de crédito, Visa. Claro, né? Devendo, mas tudo bem, mas tem. Mas o outro não tem mais. E muita coisa vai vir ainda para acontecer. Ano que vem, então, nós vamos nos lambuzar de boas notícias. Tá? Então, aí vem o esquerdista. Ô, esquerdista, bom demais. Aí falando aqui, ó. O senador é da SWAT, mas está falando como um miliciano. Cara, Márcio Ribeiro. Não, não é Márcio Ribeiro, não, desculpa. Peraí, deixa eu ver quem falou. Putz, é porque já subiu. Não é o Márcio Ribeiro, não. Tem muito esquerdista infiltrado aqui, tá? Porque ele sabe que eu fico falando as coisas aqui. Tem aí o pessoal que apoia, né? E aí bota lá, ó, o senador disse isso, o senador disse aquilo, o senador não sei o que lá mais, não sei o quê. Pessoal próprio da Polícia Federal, hein? Claro que não são todos. Eles estão divididos lá porque tem um grupo. Ah! O Tagliaferro, parabéns pela coragem. Você lembra que em 2023, você, nesse setor que você estava, você postava nas redes sociais dizendo: esse senador nem trabalha aqui, nem está aqui dentro, não sabe de nada do que está dizendo, tudo que ele está falando é mentira. Você lembra disso, Tagliaferro? Não, estou falando uma boa, estou falando. E aí quis Deus abaixar essa luz em você e você tornar público tudo. Mas tem postagem, eu tenho postagem de você falando isso. E eu pensava, mas eu não preciso estar aí dentro. Eu preciso que a informação daí de dentro venha até a mim. E isso acontecia com muita frequência. Com documentos, não era com falácia, ouvi dizer, achismo. Mas a vida é muito doida em Tagliaferro. Depois você dá uma olhada no teu histórico das suas redes sociais. Você vai rir. Porque agora você é parceiraço. Está fazendo um trabalho de coragem. Tem que ter pica para fazer o que está fazendo. Tá? Parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem. Então, tinha muita gente que eu poderia elogiar aqui, mas vamos tirar essa... É porque eu encontrei amigos durante a caminhada, estavam assim, pô, mas Eduardo Bolsonaro está lá prejudicando os empresários, aumentando os impostos, fazendo o Trump fazer aumentar impostos. Gente, não, gente.
Deixa eu esclarecer isso aqui de novo. Faz um corte, espalha para todo mundo. Eduardo Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Isso já estava programado. Na campanha do Trump, já estava programado que eles iam fazer isso. Marco Rubio falou para mim, pessoalmente, que eles iam fazer isso para acabar com esse governo. E que em 2026, apoio total ao Bolsonaro. 2027, Brasil num patamar que nunca viveu na vida. Aí eu também tenho que esperar esse momento, porque eu também nunca vivi isso. Mas ele diz: vocês deixaram de ser apenas um país aliado. Vocês agora são nossos irmãos. E nós vamos ajudar vocês. Aí anotem aí, esquerdista, 2027, na posse do Bolsonaro, que eu vou para lá, nem que se eu tiver com a metade do pulmão, câncer cresceu, estou acamado, eu vou chegar lá. Eu vou estar na posse do Jair Messias Bolsonaro. E vou ser reeleito. Eu quero ser candidato à reeleição. Porque tem muita coisa podre ainda para tirar de lá. E agora quero ver quem tem coragem de continuar enfrentando. Espírito Santo, território pequeno, mas o capixaba com uma força de luta gigantesca. Gigantesca. Então é isso. Nosso presidente Bolsonaro, te roubaram as eleições de 2022. Fartas provas referente a isso. Não só o que o Tagliaferro está mostrando, mas tem ainda lá com a equipe do Marco Rubio, com o que o Mark Zuckerberg entregou, com o que o Elon Musk entregou do Twitter, que hoje é o X. Galera da direita, vocês, empresários, eu dizia na época, se preparem, porque 2025 e 2026 vai ser um ano difícil para os empresários. Vai vir recessão absurda. Então, tira essas acusações do Eduardo Bolsonaro. Ele não é responsável por isso. Eu sou testemunha e tem prova. Tem vídeos eu falando isso lá atrás, quando ele nem sonhava em ir para os Estados Unidos, muito menos ter que se exilar lá. O trabalho dele está sendo impecável. Do Paulo Figueiredo também. Paulo, parar com esse negócio de você ficar falando aí agora do nada, um monte de coisa sobre mim. Pô, semana passada você estava pedindo mais informações, mais novidades. Para com isso, bora todo mundo junto. Você não precisa me amar, não. E se eu falei algo que possa ter te chateado, peço desculpa, sem problema nenhum, tá? Se for um pedido de desculpa por algo, depois você só me fala algo que eu tenha feito ou falado que você ficou chateado, para eu poder pedir desculpa, eu preciso me defender, né? Não vamos fazer igual Alexandre de Moraes. Já saí condenando, julgando, tornozeleira, sem escutar e sem crime nenhum. E eu sei que você não é disso. Eu sei, Paulo, você está lutando pra cacete aí com o Eduardo. Eu sei que não é fácil estar em outro país, viver em outro país. Eu sei que tem gente falando assim, para os Estados Unidos, os caras estão vivendo bem para cá nos Estados Unidos e tal. Não é assim, não. Claro que é um país de primeiro mundo, uma potência. Você tem liberdade de comprar quantas armas quiser. Eu tenho 16 fuzis. AR-15, M16. Eu tenho oh, meu Deus do céu. Hamilton 700, sniper. Tá tudo lá. A polícia veio aqui tentar aprender, achando que estava aqui, mas tá tudo lá. Então, lá você tem o que você quiser, a vida... Vocês não têm ideia que é um país livre e rico. Vocês já viram algum americano vindo para o Brasil para querer trabalhar aqui? Porque aqui é o emprego, a estabilidade é melhor? Ou é o contrário? Eduardo, conte comigo para a verdade prevalecer. Eu sei que você está tomando porrada aí injustamente.
como o teu pai com a tornozeleira lá. Ah, eu não... Olha só para vocês terem ideia. Eu não sabia que existia... Vocês vão falar assim, Marco, não tem nada a ver Marco falar isso. Mas eu estou desabafando. Eu não sabia que existia o filme Homem de Ferro 2008. Foi o primeiro. Bolsonaro, vai aparecer coisa de doido, como estão falando que eu sou doido. Prefiro ser doido que ser corrupto. Assiste o filme, porque quem assistiu vai entender que ele só sobreviveu e continuou sobrevivendo por conta de energia que ele tinha que colocar no corpo dele. Então, quando você colocar na tomadinha, como eu colocava, 1h30, ficar parado, enfiar na tomada e botar o troço no plug, aí ficar o azulzinho carregando, assiste o que ele fez do limão da limonada. Claro que é fictício, né? Não é real, mas dá para fazer um parâmetro que isso, cada vez que eu botava na tomada, me dava ainda mais garra para continuar na luta. Paguei um preço alto pra caralho. Pra caralho. Pagaria de novo? Sim. Sim. Principalmente depois de 7 de setembro. Capixaba, eu amo vocês. Ah, não tinha só capixaba. Teve carioca que me parou, paulista, baiano, mineiro, galera que está vivendo aqui e tal. Todo mundo falando, cara, olha, foi o maior. Eu vou dizer para vocês assim, foi uma das maiores emoções que eu vivi na minha vida, foi 7 de setembro. Tá ali, ó. Tá com vocês, assim, depois de passar por tudo que eu passei, ninguém acreditando no que eu falava, dizendo que não sei o quê, e é tudo engasgado, e sendo penalizado. Essa imprensa podre sendo financiada pelo Biden, esquerdista escroto, é outro que também tem o tempo dele, fazendo narrativas mentirosas, negócio da pandemia, do Bolsonaro, tem tanta coisa que eu tenho que falar para vocês, gente. Vocês vão ficar de cara. Agora eu tenho as minhas redes sociais todas de volta. Eu tenho todas as minhas redes sociais de volta. Com quase 4 milhões no Facebook, quase 1 milhão no Instagram, quase 500 mil no YouTube. E bora espalhar agora a verdade, porque agora quero ver quem vai me calar. Calou? Bora lutar, bora lá, carrega na tornozeleira, mas tem bem, bora. Encheu de energia e bora para o ataque. Aí eu peço aos meus médicos aí para vocês irem me monitorando, tá? Porque isso daqui do pulmão aqui para mim temos propósitos maiores. Mas peço desculpas aos capixabas, mineiros, cariocas, estava todo mundo aqui esperando que lá na Praça do Papa eu pudesse subir no trio elétrico e falar, mas infelizmente tinha um canibalista da direita. Canibal é quem come, né? Quem faz aquela maldade para... Não preciso explicar aqui que é um canibal, né? Mas é isso. Mas aí foi só questão do outro, que estava muita gente. Lotou. Flávio, recebi tuas mensagens em real time. Fiquei feliz pra caralho. Você também vibrando, fazendo, falando, tinha que falar. Tarcísio em São Paulo. Cara, o Brasil acabou, o Brasil parou, a gente entendeu. Esquerdista, bora, faz logo o estoque de papel higiênico. Eu não tenho. Eu posso doar para vocês também, que agora meu salário voltou, graças a Deus, o salário voltou. Agora eu tenho cartão de crédito e o algoz não tem mais. E tem muita coisa para vir ainda. Mas eu posso, vamos, galera da direita, bora fazer um hashtag
apoiamos papel higiênico, sei lá, vamos inventar um troço aí, porque os esquerdistas vão precisar de muito papel higiênico. Eleições 2026. Anotem. A partir de agora, principalmente quando virar o ano, vocês vão ver muito esquerdista dizendo que é de centro. E depois dizendo que é de centro-direita. E depois dizendo que não, eu fui enganado e tal. Não, agora eu vou defender Bolsonaro, nossa liberdade, fim da censura e não sei o quê. Anotem. Mas eu estou fazendo a minha listinha. Vou apelidar de lista de Schindler. A minha listinha de quem é hoje de esquerda e defende essas podridões, essas injustiças. Preso político, tornozeleira de vocês, como eu tive a minha, é medalha de honra por ter defendido a democracia, a Constituição. Veja como uma medalha de honra. Bom, como um cristão, Cristo também dava aquelas... Ele não era só 100%, ele também pegava pesado. Mas ele fala uma coisa que, olha, como é incrível um livro de quase 3.000 anos. Você lê e fala, caramba, não é possível. E assim dizia Deus, para quem tem sede e fome de justiça, vocês serão saciados. Eu estou mega saciado. 7 de setembro, todos vocês que tiraram foto, pararam para falar comigo, me abraçaram, e não sei o quê. Teve até um careca lá, que eu até beijei a careca, falei, cara, pô, você careca vindo do meu lado, você tá de sacanagem. Brinquei com ele até, mas lógico, era brincadeira, lógico. Eu peguei a cabeça dele, logo Mas, olha, Deus, essa minha convivência. Hoje eu fui tomar café da manhã na padaria, aí o atendente virou e falou assim, um cliente pagou sua conta. Eu falei, não, como assim? Não, ele pagou a sua conta. Não, pelo amor de Deus, não precisa. Fala para ele que o meu salário voltou. Não. E o meu cartão também. Quem está sem salário e sem cartão é o algoz. Aí ele foi até a minha mesa. Ele não sabia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu agradeço. Né? Porra, gentileza, o cara... E é isso, gente. É união, um protegendo o outro. Quando eu estava pegando o Uber com tornozeleira, porque meia hora antes dava aquela... vibrava, não dá choque, vibra. Eu pegava um Uber, só podia ser com dinheiro. Eu pegava o Uber, quando o cara do Uber... Aí eu até peço o pessoal que teve comigo no Uber e tirou foto e tal, para me marcar, porque agora minhas redes sociais voltaram. Eles perguntavam assim, você é o Duval, o senador que está de tornozeleira? Eu falei, sou. Eu falei, por isso que eu estou fazendo o pedido da corrida em dinheiro, porque o cartão está bloqueado. Aí eu mostrava a tornozeleira. Eles não queriam me cobrar de jeito nenhum. Eu falei, não, eu te levo, te busco, quando você quiser ir e tal. Eu falei, não, gente, vocês precisam disso para viver. Pode deixar, tem meu pai, minha família estão me ajudando. Até Pix estava bloqueado. Mas eu falei, não, você tem família para sustentar. Calma, peraí, calma lá. Estou no meu miojo, comendo mal pra caramba, engordei, que a gente, quando engorda, é porque come mal, né? Mas era assim, ninguém queria me cobrar. Quando eu pedia iFood, porque também não tinha como usar, porque estava bloqueado,
Então, eu pedi em nome de amigos. Aí, quando ia entregar, o cara, não, tá brincando, é para você, senador. Ah, não, eu mesmo não vou pagar isso lá no restaurante. Falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso, porque eu estou tendo condições, graças a Deus está trazendo. Claro que não era, né, nenhuma comida gourmet. Sempre era pizza. Pizza e açaí. Basicamente isso. Miojo, pizza e açaí. Era a minha refeição. Gente, então é isso. Para que a gente possa conseguir terminar a missão de ajudar o Brasil, nós temos que estar unidos. Esquerdistas, estoque de papel higiênico. Dica, hein? Bizu. Estoque de papel higiênico. Galera da direita, vamos doar papel higiênico para a galera da esquerda. 2026 vai ter muita gente cagando. Desculpa a expressão, gente, mas vai ter muita gente precisando de muito papel higiênico. E comece a prestar atenção nos esquerdistas que vão parar de falar que são esquerdistas e vão começar a dizer que tal, é e não é, depois é, pá, e tal, e para 2026 fingir é o lobo vestido de ovelha, né? Mas depois fingir que é de direita, porque em 2026 é só a direita que vai entrar. Anotem. Presidente Bolsonaro tem meu total apoio, ajuda, independente de partido, de nada. Você é uma lenda que ressuscitou a direita, os conservadores, o que prezo pela família. São contra drogas, contra violência, contra crime. Não passa a mão em bandido. Você ressuscitou esse povo brasileiro. Você é um herói, é uma lenda. Você já entrou para a história desse país. E conte comigo. Força. Botou na tomada, lembra? Assiste pelo menos o início do filme Homem de Ferro, de 2008. Você vai se... Eu me conectei direto quando vi o filme. Só me deu mais força ainda. E como eu digo para todo mundo, se prepare para o pior, mas espere o melhor. Gente, tirem da cabeça que Eduardo Bolsonaro é responsável pelo aumento dos impostos que está tendo no Brasil. Tirem isso da cabeça, que o Eduardo e o Paulo Figueiredo são culpados disso. Tirem da cabeça, não são, porque isso já estava na campanha deles. E não estão fazendo só com o Brasil, estão fazendo com vários países. O Eduardo estaria também fazendo isso para que outros países também pudessem ter aumento aí, essa briga de aumento de... Os Estados Unidos é uma potência. Pô, os caras... Quem é o campeão decide, né? A regra do jogo, vamos dizer assim. Então, ouviu? Porque Eduardo Bolsonaro... Pô, eu sou empresário, mas, pô, o Eduardo Bolsonaro tá lá e fez com que aumentasse os impostos e agora eu não estou conseguindo. Para de ouvir esquerdista jogando veneninho. Parem. Eduardo Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Paulo Figueiredo não tem nada a ver com isso. Eles estão lá defendendo os perseguidos políticos. Eles estão lá defendendo a nossa liberdade de expressão, a nossa Constituição, a nossa democracia. É isso que estão defendendo isso. Eles não estão pedindo sanções contra o Brasil. Está claro isso? Está claro, né? Então, bora fazer corte aí do que eu falei, espalha isso para tudo quanto é canto, aí pelos WhatsApp de todo mundo. A verdade tem que prevalecer. Agora tem todas as minhas redes sociais. Pronto, agora vamos para frente. E nada de esconder e fazer joguinho e tal, não, porque acordinho disso. Acordinho, caralho. Desculpa, gente, desculpa. Sinceridade. Eu sofro de sincericídio. Vocês já viram isso? Então,
Peço desculpas pelas palavras que às vezes porque eu me empolgo. E que dia foi dia 7 de setembro? Capixabas, mineiros, cariocas, paulistas, baianos, todos que chegaram até a mim. Amei, vocês me deram tanta energia que parecia que eu estava com a tornozeleira no corpo inteiro tomando choque. Eu estou com sangue nos olhos. Ah, mas tem que cuidar daí com o negócio do pulmão. Ah, tá bom, tá aqui, tá monitorando aqui esse troço aqui. E os médicos vão tocar. Não me afastei, pedi licença eterna do Senado. Não. Deixa só os médicos ver que as coisas não são tão ruins, porque eles também se preparam para o pior. Bora! Eu não parei de trabalhar e não vou parar de trabalhar. De jeito nenhum. Só não vou estar fisicamente no plenário, mas vou estar aqui com vocês, falando as verdades e os sincericídios e deixando muita gente desesperada pelas coisas que eu falo, inclusive a minha equipe. Equipe, vocês são top demais. Vocês são alta performance. Alta performance. Vocês foram guerreiros. Brasil, vamos perdoar a ignorância desses esquerdistas radicais e vamos começar a fazer uma campanha de doação de papel higiênico para 2026. Vamos distribuir papel higiênico para todo mundo. Todos os esquerdistas agora. Já vamos anotando o nome de todo mundo, que é da esquerda, que defende Lula, que fala que Xandão é herói e tal. Vamos anotando, entra na rede social dele, pega nome e tal, porque nós vamos fazer uma grande campanha em 2026 e entregar papel higiênico para todo mundo, porque vai ficar 2026 em diante cagando o dia inteiro, se borrando de medo. Mas a gente não é vingativo. A gente defende a Constituição, a democracia e o devido processo legal, sem fantasia e fumaças, inventando leis a qualquer hora. A direita não faz isso, nunca fez isso. Protesto no Brasil inteiro. Alguém ouviu dizer que teve janela quebrada? Vocês escutaram aí pelo Brasil todo? Porque realmente agora que caiu a ficha. Vocês escutaram aí que teve alguma violência, briga, que quebraram alguma coisa? Souberam disso aí? Alguém soube que aconteceu alguma coisa nesse sentido? Que a direita tenha feito? Hã? Engole essa, esquerdista. Nós não misturamos com gente como vocês, não. Tá? Eu não tinha ideia de quem eram vocês. Só fui ter ideia porque eu não era político. Não estava nem aí, né? Estava na minha outra vida. Quando eu entrei, vivenciei um governo e entrou o outro, caramba, é assim, não tem como defender o indefensável. Apenas isso. Bom, é isso. Feliz pra caramba, dia 7 de setembro, domingo ontem, Feliz demais de encontrar todo mundo, assim, abraçar todo mundo, assim, até o pessoal aqui os deputados da direita, senador, Magno Malta, etc. Todo mundo bem, feliz, comemorando. É isso. Todo mundo junto, unido. Aí, porque nós já somos honestos por natureza. Não somos vândalos. Não apoiamos criminosos. Quando somos eleitos, não tem o presídio batendo palma. Então, gente, nós estamos seguindo os princípios cristãos. E o que nós temos que fazer é sempre ajudar o próximo e perdoar. Serão perdoados e nós vamos ajudar numa campanha de papel higiênico. Tá? Não agora, está muito cedo ainda, calma. Pode ser que um ou outro tenha uma diarreiazinha, mas aí, 2026, nas eleições,
quando o Bolsonaro está lá, estiver sendo eleito presidente do Brasil, aí nós vamos pegar os estoques e vamos presentear, pelo menos com um rolinho de papel higiênico, para cada um que você sabia que era de esquerda. Para o teu amigo, para o teu ex-candidato, para o político que tal, não, eu sou, né? Aí a gente distribui papel higiênico para todo mundo, porque eles vão precisar bastante. Tá bom? Gente, fui. Desabafei pra caramba, 1h30 falando aqui, pelo amor de Deus. Depois vocês editam aí. E um abraço. Amo vocês. Esquerda. Meus haters. Joguem todo o ódio de vocês, porque para mim é igual pegar veneno de cobra, botar no cavalo para virar remédio. Pô, tem uma fala aqui que minha prima falou e meu cunhado disse hoje. Falar nisso, nós vamos ajudar muito o pessoal da medicina. Olha que interessante, guarde isso. Doutor Melchior, quero te agradecer por você ter me dito isso. Olha essa frase. Eu vou salvar depois aqui e torno público. Se você quiser compartilhar da minha saúde, será bem-vindo. Mas eu não vou participar da sua doença. Tá! Essa foi top. Vou repetir, anotem. Anotem. Se você quiser compartilhar da minha saúde, será muito bem-vindo. Mas eu não vou participar da sua doença. Quem tem fome e sede de justiça será saciado. 2026. Segurem. Empresários, tirem da cabeça que Eduardo e Paulo Figueiredo são responsáveis por esses aumentos de impostos e esse ataque contra o Brasil. Não, é contra esse governo, é Lula. O Paulo e o Eduardo estão com outra missão lá, já expliquei isso várias vezes. Fazem corte e espalham. Empresários, se preparem para 2027, que você não vai ser um microempresário, você vai ser um puto empresário. Pode anotar isso. O Brasil vai viver um momento histórico que nunca viveu em 500 anos. Anotem isso, anotem. Gravem isso daí. E pode depois no futuro me falar. Tá? Gente, é isso aí. Um abraço para todos, fique com Deus. Que aí nós já estamos tendo a nossa... Aqui está escrito em aramaico. Eu vou desafiar vocês, se vocês descobrirem depois, o que está escrito aqui em aramaico. Aramaico era a língua que Cristo falava, né? Dá print aí, bota no inteligência artificial e tenta descobrir o que está escrito aqui. Bom, beijo para vocês. Cara, ontem foi putz grilo, foi, desculpa, me perdoe todo mundo, mas foi um tesão. Só botou eu com mais sangue nos olhos. Bolsonaro, calma. Tamo junto. É difícil. O psicológico abala. Eu sei disso. Quando a gente é condenado, perseguido por estar defendendo o que é justo, o que está na lei terrena e divina. Mas Deus não faz isso à toa. Ele está nos preparando. E você já é uma lenda para nós. Um abraço para todos. E a galera, bora começar a fazer um estoque de compra de papel higiênico. Senador Marcos Duval, senador Capixaba, já está dando a dica. Vamos, então, comprar papel higiênico para 2026, fazer a doação para os esquerdistas. Valeu? Um abraço, gente. Fui.